Nós vivemos os nossos dias, né, com muita correria, sempre estamos contando tempo, marcando tempo com muita pressa, mas eu desejo que você tire um momento para refletir sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Essa palavra se encontra em Isaías 53, 4 e 5, e diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu quero que você preste atenção aqui, que o autor desse livro é Isaías, que o próprio nome já diz, né? O livro de Isaías, ele foi escrito em torno de 700 a 690 antes de Cristo. Você, como eu, sabe que não só a Bíblia, mas até a forma como nós contamos os anos, né, está relacionada a antes e depois de Cristo. Aqui, Deus ainda não havia enviado Jesus, mas tanto que a gente fala antes e depois, né? Mas já tinha dado uma revelação de quem Jesus seria para Isaías. E aí Isaías escreve esse capítulo aqui, e eu não sei se você reparou, e eu vou ler novamente para você, mas no 5 ele fala assim: mas ele foi no passado, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas já aconteceu, curados. Diante de Deus, Deus estava aqui trazendo uma revelação, mas fora essa revelação, para Ele não existe tempo. Quando Ele olha para nós, Ele não olha como, no ano, tal dia. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? E aqui ele já trouxe uma declaração de algo que no tempo verbal já havia acontecido. Jesus ainda não havia vindo, mas já havia acontecido no mundo espiritual, já havia sido liberado. E aí, em cima dessa palavra, através dessa palavra, eu quero te encorajar a você, quando você olhar um problema, uma dificuldade, uma doença, um diagnóstico, seja o que for que você esteja passando, talvez seja uma doença da alma que ninguém vê, que você possa lembrar dessa palavra, que foi lançada antes mesmo de Jesus vir. Era um decreto no mundo espiritual que já aconteceu, já foi liberada sobre a sua vida. Cura, porque pelas feridas dele, assim que ele se entregou naquela cruz por amor a mim e a você, ele levou sobre ele as nossas iniquidades. O castigo, né? Era o castigo dele, mas nos trouxe a paz. Estava sobre ele, sobre as feridas dele, sobre as pisaduras dele, nós já fomos curados. Que você receba a sua cura nessa manhã, que você tome posse, talvez um diagnóstico, talvez aquilo que você esteja vendo não simbolize uma cura, mas no mundo espiritual você já pode decretar a cura que vai acontecer, né? Então você pode dizer para ele: Pai, eu não vejo, mas eu creio. Eu não sei se você tem Deus como um pai,
mas como um pai de amor, Ele libera essa palavra sobre nós. E você pode se apegar a isso, porque o seu pai de verdade, quem ele foi, sua mãe, sua família, as pessoas que estão ao seu redor, elas podem errar, elas podem te decepcionar, mas Deus, Ele nunca te abandona, jamais te decepciona. Preparou a vinda de Jesus para que pudesse reaproximar o homem dele, reaproximar a mim e a você dele, do seu amor. Então, que você possa tomar posse disso. Rapidamente, eu quero compartilhar com você uma experiência de cura que eu vivi. No meio mais ou menos desse ano, mais para o segundo semestre, acredito que em junho, julho, eu comecei a sentir um nódulo no meu seio direito. E com o passar dos dias, ele começou a doer muito. Eu mexia o braço, assim, eu levantava meus braços e eu conseguia ver esse nódulo. E eu comecei a ficar preocupada, mas às vezes a gente fica assim, eu tô aqui pensando em coisa ruim, coisa triste, não quero ficar pensando nisso, que pode ser alguma coisa ruim. Mas no fundo aquilo começou a me preocupar. Quando foi num determinado momento, já mais uns dias depois, eu comecei a sentir aquela dor passando pro meu braço. E eu não conseguia mais levantar o braço direito, trabalhar direito. Não é eu sou canhota, não é o braço que eu uso mais, né? Não é o lado do corpo que eu uso mais, mas aquilo começou a me incomodar, começou a me travar para fazer algumas coisas. Eu comecei a achar aquilo estranho. Até que um dia, num almoço de domingo, eu fui pegar algo que estava atrás de mim. Eu estava sentada na mesa, fui pegar algo que estava atrás de mim e eu comecei a sentir aquela dor muito forte. Quando eu olhei para baixo, o nódulo, eu conseguia ver aquele nódulo a olho nu, olhando de cima assim, eu conseguia ver aquele nódulo no meu seio. E naquele dia eu percebi que a textura, né, do meu seio estava diferente, ele estava enrijecido, estava duro, e o meu seio esquerdo não, estava normal. Falei aquilo com a minha mãe, com meu esposo, procurei fazer um agendamento, né, para fazer um exame, e aí eu consegui fazer uma marcação para um mês depois, né, uns 20, 30 dias depois. E aí, no dia 13, eu lembro como se fosse hoje, era um dia 13 de, se eu não me engano, de julho, mas eu lembro que era 13. A consulta seria no dia 14. No dia 13, eu acordei de manhã, eu sou voluntária na minha igreja, na nossa igreja, nós fazemos parte da Lagoinha Niterói e nós servimos lá como voluntários. E era um domingo que eu estava na escala para servir, me arrumei, fui e ainda estava sentindo aquelas dores, ainda estava sentindo o meu seio estranho. E eu fui naquela manhã servir, enquanto eu estava ali servindo, o pastor era um pastor convidado, eu nem lembro ao certo o nome dele, mas naquela manhã ele foi usado por Deus. E aí, ao encerrar a pregação, no momento ali em que ele estava fazendo um apelo para as pessoas que queriam aceitar Jesus, eu estava acompanhando as pessoas que haviam aceitado a Jesus ali na frente e ele declarou uma palavra de cura, que Deus estava curando uma moça ali naquela manhã. E falou todos os sintomas que eu estava sentindo já no decorrer desse um mês, né? Que você consegue ver esse nódulo, que você não consegue mexer o braço, que até a textura da sua mama tá diferente, Deus está te curando nessa manhã. E ali eu falei, essa pessoa sou eu. Tomei posse disso e ele falou, coloca a mão
a sua mão à esquerda na mama, coloca a mão na sua mama e você não vai sentir mais nada, o Senhor te curou nessa manhã. Naquela hora, eu, em fé, comecei a chorar. Eu falei, essa pessoa sou eu. Falei comigo mesma, né? Essa pessoa sou eu, o Senhor está me curando nessa manhã e eu recebo essa cura. Naquele momento, eu senti um calor sobre o meu corpo, principalmente no meu ventre. Um calor queimando. Eu estava queimando, do seio ao ventre, estava pegando fogo. E eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas que servem comigo naquela manhã. E me lembrei que na segunda, dia 14, era o dia que o exame estava marcado. Né? Quando eu compartilhei com essas pessoas, eu falei assim: olha, eu vou amanhã fazer o exame, mas eu só vou para testificar algo que eu sei que o Senhor já fez, ele me curou. E assim eu fiz. No dia 14, no horário marcado, eu fui, levei uns exames antigos e chegando ali, a médica fez os exames e não havia nada, nenhum nódulo, nenhuma glândula alterada, nada, nada, absolutamente nada nos meus seios. E eu no mesmo dia tinha marcado de fazer preventivo, uma ultra, né, do, do pélvica, né, uma transvaginal. E há muitos anos, todos os anos que eu fazia os exames, inclusive quando eu engravidei do meu filho, todos os diagnósticos, né, vinham ali de resultados das ultras, ovário policístico, e eu sei que tem muitas mulheres que vivem, né, e mensalmente, diariamente, sabem como é e o que é ter ovário policístico, um mioma, doenças, né, disfunções relacionadas aí ao sistema reprodutor, né, ao útero, aos ovários. E há muitos anos eu já vinha com isso e vivendo as consequências, né, do que ter ovários policísticos. E sempre eu via que não tinha jeito, aquilo só podia ser controlado, né, com hormônios, com alimentação, com atividade física. E naquele momento eu não estava fazendo nada, né, apenas me exercitando, mas nada que pudesse controlar. Eu nem posso tomar hormônios. Eu só sei, gente, que o Senhor naquela manhã de domingo também me curou dos ovários policísticos. A médica fez os exames e não havia nada. Desde 2011 que eu faço exames anualmente, todos os anos, ovário policístico, ovário policístico. E não havia nada ali. O Senhor me curou. Eu quero deixar esse testemunho para você, para te encorajar e te dizer que Ele continua o mesmo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E foi por você que Ele se entregou naquela cruz. Foi por amor a mim, a você, às nossas vidas. Foi para trazer cura, foi para trazer redenção. Que você tome posse disso. Talvez você não esteja vendo. Talvez você esteja passando por um momento de diagnóstico ruim, de enfermidade, mas eu quero lançar essa palavra sobre você, sobre cura, porque ela já foi liberada no mundo espiritual. Já aconteceu. Quando Isaías escreveu aqui, ele já estava liberando um decreto de algo que já havia acontecido. Que você tome posse disso sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua dor, mas Deus sabe. Se você ainda está vivendo esse processo, que você possa tomar posse dessa palavra. Isaías 53, 5. E lembre que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Ele levou toda a dor, todo o pecado, toda a culpa. E pelas pisaduras dele nós já fomos, já aconteceu, curados. Você já foi curada, você já foi liberta, sarada.
Tome posse. Talvez você não esteja vendo isso no mundo físico. E aí você ora e declara: Pai, a tua palavra diz que eu já fui curada, que eu já fui sarada. E eu tomo posse dessa palavra.